RIC Mais Notícias. Nós abrimos o jornal de hoje falando da pesquisa do Ibope, que foi divulgada nessa quarta-feira na corrida ao governo do estado para o Senado da República e a preferência dos paranaenses na disputa presidencial. Vamos aos números primeiro, Mark, da pesquisa espontânea ao governo do estado. Nessa pesquisa, o candidato Ratinho Júnior, do PSD, saiu na frente, com 33% das intenções de voto. A governadora Cida Borghetti, do PP, vem no segundo lugar, com 15%. Na sequência, vem o novato na disputa, o candidato João Arruda, do MDB, com 5%, seguido de Dr. Rosinha, do PT, com 3%. O professor Piva, do PSOL, tem 2%, e com 1% estão os candidatos Ogier Buch, do PSL, professor Ivan Bernardo, do PSTU, Priscila Ebara, do PCO e Jorge Bernardi, da Rede. Genuísio Marinho, do PRTB, não pontuou. Brancos e nulos foi a opção de 22% dos entrevistados e 15% disseram não saber em quem votar. Na pesquisa espontânea, Denian, quando o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar aquela relação de candidatos, o resultado foi o seguinte: Ratinho Júnior com 13%, Cida Borghetti com 5%, Doutor Rosinha e João Arruda com 1% cada, e os candidatos Ogier Buch, professor Piva, professor Ivan Bernardo, Jorge Bernardi, não pontuaram. Na espontânea, mais da metade dos eleitores, 59%, disseram não saber em quem votar. Brancos e nulos somaram 16%. Sabe que esse número, ele é o número a ser enfrentado por todos os candidatos, né? Vou arredondar. 60%, 6 em cada 10 paranaenses não sabem em quem votar. O número de indecisos é gigantesco. Gigantesco. 68% do eleitorado brasileiro se informa pela televisão e tanto mais pelo rádio. Então, este cenário, esta fotografia do momento, é uma fotografia que retrata a realidade agora e não com o programa eleitoral de rádio e televisão. O programa eleitoral fará mudança nesses números. Eu tenho convicção de que esses números apresentados ali dos candidatos que estão mais abaixo, eles tendem a ser inchados aí com o início da propaganda, com a exposição em sabatinas, como a que estamos fazendo aqui, os debates de rádio e televisão, enfim. Ainda é muito cedo, mas nós já temos esse cheiro, que é um cheiro consolidado, de uma liderança do Ratinho Júnior há bastante tempo. A governadora Cida Borghetti cresceu e cresceu de forma substancial, porque no comecinho também era um número muito baixo, tímido, 5%, se eu não me engano, no próprio Ibope. Agora já alcança e rompeu os 2 dígitos. Então nós temos ainda um cenário indefinido. Consolidada a liderança do Ratinho Júnior, este é o ponto que a pesquisa consegue mostrar com muita clareza, mas há um número de indecisos, 6 em cada 10 paranaenses. A escolha do seu voto, seja para quem for, precisa ser uma escolha consciente e baseada em informação, em notícia de verdade, não fake, em notícia com credibilidade. Mas vamos adiante, Mark. A divulgação dessa pesquisa também mediu lá a taxa de rejeição. A taxa de rejeição é importante porque é aquele número do eleitor de que não vota de jeito nenhum. Nesse eu não voto. Como é que está a rejeição dos candidatos? Neste item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. A governadora Cida Borghetti teve o maior índice de rejeição, com 19%. Seguido do Dr. Rosinha, do PT, com 16%, Ratinho Júnior, do PSD, com 14%, João Arruda, do MDB, com 14% também, professor Piva tem 12%, Genuísio Marinho, Priscila Ebara e Jorge Bernardi tiveram 6%, Ogier Buch e o professor Ivan Bernardo, 5%. Votaria em todos, 8%, e não sabe ou não respondeu, 33%. Então veja que o número da rejeição também é muito baixo para todos os candidatos. Não há candidato verdadeiramente rejeitado. Aquelas rejeições que a gente vê na corrida presidencial, né? Que o Lula é rejeitado aí por metade da população, o Bolsonaro com uma rejeição gigantesca também. Todos os candidatos com enorme potencial de crescimento, todos eles. Todos os candidatos com a rejeição muito pequenininha. Os números da pesquisa são os seguintes. Foram entrevistadas 1.008 pessoas.
em todas as regiões do estado entre os dias 19 e 21 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos. É uma margem de erro alta, né? 3 pontos para mais ou para menos. A coligação Paraná Inovador, do candidato Ratinho Júnior, e o candidato Ogier Buch pediram a impugnação da pesquisa. A Justiça Eleitoral negou o pedido, mas ordenou que a divulgação tenha a seguinte ressalva. Atenção! A pesquisa está sendo impugnada por 2 representações eleitorais, ajuizadas por interessados diversos, segundo os quais a pesquisa não atendeu aos requisitos previstos na resolução número 23.549 do TSE, especialmente quanto à insuficiente estratificação para o nível econômico dos eleitores respondentes. Fecha aspas. É feita essa ressalva. A pesquisa é um retrato do momento. Essa pesquisa do Ibope, ao meu ver, tem uma margem de erro muito alta, margem de 3 pontos. Então quem aparece com 0 pode ter 3, quem aparece com 1 pode ter 4, quem aparece com 30 e tanto pode ter menos. Então, quando a margem de erro é muito alta, a gente precisa olhar também para a pesquisa com bastante cautela. Me parece que o dado central deste levantamento é o altíssimo número de eleitores indecisos. Nós chegamos ao fim do mês de agosto com um percentual de 6 em cada 10 paranaenses que ainda não decidiram o seu voto. Teve pesquisa para o Senado também, né, Mark? A pesquisa também avaliou a intenção de votos dos paranaenses para o Senado. Na pesquisa estimulada, Roberto Requião, do MDB, tem 40%, seguido do ex-governador Beto Richa, do PSDB, com 30%. Flávio Arnes, da Rede, tem 17%. Alex Canziani, do PTB, 9%. Miriam Gonçalves, do PT, 4%. Nelton, do PDT, Rodrigo Reis, do PRTB e Rodrigo Tomazini, do PSOL, estão empatados com 3% cada. Compadre Luiz Adão, do DC, o Democracia Cristã, e Zé Boni, do PRTB, tem 2% cada. Gilson Mesa-Roba, do PCO, Jaque Parmigiani, do PSOL, Oriovisto Guimarães, do Podemos e Roselaine Barroso, do Patriotas, ficaram com 1%. 39% dos eleitores não sabe ou não respondeu à pesquisa. Na espontânea, sem apresentar o nome dos candidatos, portanto, Roberto Requião tem 6%, Beto Richa 5%, Flávio Arnes 2%, Alex Canziani, Miriam Gonçalves e Rodrigo Tomazini 1%. Os demais candidatos não pontuaram. 75% dos entrevistados disseram não saberem quem votar na espontânea. Então está aberta também a disputa ao Senado. Veja o índice. 75% ainda não cristalizaram o seu voto. Voto aberto para 75% dos eleitores paranaenses. Quem é que fica na frente? Fica na frente os nomes mais conhecidos, né? Requião e Richa. E esse número, eu quero chamar a atenção do eleitor para esse dado, né? Parece o Requião com 40% e o Beto Richa com 30%. Mas não é 40% de 100%, né? É 40% de 200%, que são 2 vagas. Esse número 40 é o somatório das 2 escolhas. A pesquisa faz assim: você vai votar em quem para Senado? Pergunta aberta. Aí o Marcos Souza responde: fulano. E a sua segunda vaga? O Beltrano. E mostra o cartão lá na estimulada. Então, veja, quando diz que 40%, soma aquele que diz que vota no Requião de cara e ainda tem o segundo voto. Por isso que tem essa dianteira. Então, esse 40% é sendo perguntado 2 vezes. O número que realmente a gente precisa olhar nessa eleição ao Senado é que tem 75% dos paranaenses que ainda não sabem em quem votar na eleição ao Senado. Imagina para deputado federal e deputado estadual, né? E tratando desses dados, na espontânea, o Requião, o Richa e o Arnes estão empatados, considerando a margem de erro. O Requião tem 6, o Richa tem 5 e o Arnes tem 2. A margem é 3 para cima ou 3 para baixo, então tá todo mundo empatado na espontânea. Todo mundo empatado e 75% dos eleitores sem saberem quem votar. O nome que me chamou a atenção como baixa expressão de votação nesse momento e que tenho convicção de que vai crescer é a do professor, do empresário Oriovisto Guimarães, do Podemos. Tem 1%.
o professor Oriovisto Guimarães. Ele terá tempo de televisão, está na coligação do Ratinho Júnior, tendência de crescimento. Como há tendência de crescimento também da candidata Miriam Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores, que terá o tempo inteiro para ela na televisão. O Alex Canziani, do PTB, que está na coligação da governadora Cida Borghetti, também tem potencial de crescimento, como os dois favoritos da mesma maneira, Beto Richa e Roberto Requião. A eleição ao Senado aberta e também com potencial de crescimento para o Flávio Arnes. Então esse é o cenário da disputa ao Senado da República aqui no estado do Paraná. Para a presidência da República, você tem os números aí, Mark? Deixa eu pegar aqui. Dá uma procurada. Para a presidência da República no estado do Paraná, tem um empate técnico entre o senador Álvaro Dias, do Podemos, que é paranaense, ele lidera, está em primeiro lugar, e o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Quando o nome do Lula é posto no levantamento, o Lula também aparece empatado. Aí fica todo mundo meio junto. O Lula, o Álvaro e o Jair Bolsonaro. Todo mundo empatado aqui. Como a candidatura do Lula é fake, ela não será confirmada pela Justiça Eleitoral, porque o Lula é condenado, criminoso, preso em segunda instância. A lei da ficha limpa não autoriza que pessoas imorais e improbas disputem a eleição. Então o Lula não é candidato, ele é candidato só nesse mundo fake, no mundo de fora. Então o cenário que me parece mais consistente é o sem o Lula. Mas vamos falar aí dos números da disputa presidencial no estado do Paraná. Daqui a pouco a gente traz o número aqui. Eu vi ontem o número da pesquisa, mas é mais ou menos assim, ó. 27, 24 e 20. 27 o Álvaro, 24 o Lula, 20 o Bolsonaro. Depois, quando tira o Lula, fica um empate técnico entre o Álvaro e o Bolsonaro. Os outros candidatos, Marina, Alckmin, Henrique Meirelles, enfim, os demais candidatos, todo mundo com menos de 2 dígitos. 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Lá em cima, a trinca Lula, Álvaro, Bolsonaro. Álvaro em primeiro. Quando tira o Lula, polariza Bolsonaro e Álvaro Dias. E os demais tudo para baixo. O candidato do PT, que é o candidato de verdade, o Fernando Haddad, sabe quanto que ele tem no Paraná? 2% das intenções de voto. É muito pouquinho. Mas também há um desalento nesse momento em que o eleitor está em dúvida e sequer sabe em quem votar. O horário eleitoral, as sabatinas, as entrevistas e os debates vão cristalizar e fazer com que o eleitor saiba, lá na hora do voto, em quem eles vão votar. Vamos nos números fechadinhos pra gente dar bem certinho. Diga lá, Mark. O Lula no Paraná tem 24% das intenções de voto, Álvaro Dias 22%, Bolsonaro com 20%. Todo mundo igual, né? 24, 22 e 20. Mas interessante que o Lula lidera no Paraná. Tem 24% contra 22% de Álvaro Dias. Então veja, na verdade, como... eu entendo o que o Mark está dizendo. Está em primeiro, né? Parece em primeiro lugar lá. Mas veja como é baixa a votação do Lula, apesar de toda a exposição que o presidiário do Santa Cândida tem. Ele tem 24%. Se o resto todo não é Lula. O número presidencial mostra o Lula rompendo a casa dos 30 e poucos, 37, 39, 34, dependendo da pesquisa. Aqui no Paraná é 24 na tampa. Não passa. É muito, comparado com outros estados do Brasil, o Lula vai mal no Paraná, apesar de toda a exposição. Se o petista não puder disputar o cargo, a vaga vai ficar com o Fernando Haddad, aí é Álvaro quem aparece na frente com 27% contra 22% de Bolsonaro. A margem de erro é 3% para mais ou para menos. Também empatado na margem de erro, né? O Bolsonaro tem um eleitorado importante no Paraná. Hoje mostra aí superior a 20 pontos, né? 20 pontos sem o Lula. E, enfim, tá todo mundo também na disputa presidencial nesse cenário. Será uma eleição de fortíssimas emoções, sem dúvida nenhuma. 7h16. Vamos abrir espaço ao ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o Sérgio Brugnolo está dizendo aqui que o povo não lê imprensa,
não assiste jornal, vai esperar o quê? Que só espera esses números mesmo da pesquisa que foi divulgada agora. O final do telefone 7075, o Douglas Serino, dizendo que não é justo tratar o Lula como presidiário. Ele foi o maior estadista do Brasil, tem que ter mais dignidade. Não, mas ele mora onde hoje? Qual é o domicílio jurídico de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu já dei aula de domicílio, Mark. Lá na parte geral do Código Civil, quando estudava a questão dos direitos da personalidade, o domicílio do preso é um domicílio necessário, é determinado pela lei. Qual é o domicílio jurídico de Luiz Inácio Lula da Silva? A sede da Polícia Federal, bairro Santa Cândida, em Curitiba. Ele é um preso. Ah, vamos tratar como estadista. Não dá, né? Ele tá onde? Não tá na grade? Nós vamos aqui tratar, vou passar um pano. Ah, não, mas ele foi um ótimo presidente. Questionável a posição. Eu penso que Lula abriu a porta para esse debacle da economia brasileira. A gente se enfiou num buraco a partir de uma cultura de se abrir o crédito e aumentar o consumo sem que houvesse lastro logo ali na frente. Deu no que deu. De qualquer sorte, o estadista Lula, na opinião do ouvinte, tem um domicílio necessário. O bairro Santa Cândida, em Curitiba. E de lá não sai, porque tem que cumprir pena. E outras condenações virão na sequência. Não nos enganemos. O triplex do Guarujá, embora cheio de provas, perto dos outros processos, o Marcos Souza acompanha a Lava Jato melhor do que qualquer um de nós. No sítio de Atibaia, Marcos, alguma chance de absolvição do ex-presidente Lula? Provas robustas e sobradas. Pois é. Então, a pena essa que o ex-presidente Lula cumpre no triplex é só uma de outras que virão logo ali na frente. Daniel, tem a participação do ouvinte Orlando, final do telefone 0146, ele dizendo que o eleitor do Bolsonaro não se expõe, que os números da pesquisa estão maquiados em relação a ele. Só para deixar claro para o ouvinte, não é que esteja maquiado porque o Instituto foi lá e mexeu, é porque as pessoas têm vergonha, receio de falar que votam no Bolsonaro. Então pode acontecer, não é um cenário possível, como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Todos os institutos diziam, Hillary vai se eleger. Na hora que abriu a urna, o resultado não foi esse. É o eleitor silencioso. Aquele que não quer se mostrar na rede social, fica com receio. Eu também penso como ouvinte. Tem um enorme contingente de gente que pretende votar no Bolsonaro que está em silêncio. Pelo menos por enquanto. Vamos esperar aí o resultado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem a sabatina com a governadora Cida Borghetti. Tem uma última pergunta, só vários ouvintes aqui perguntando a mesma coisa, chamou a atenção, várias mensagens. Quem é o vice de Álvaro Dias? É o Paulo Rabelo, que é o ex-presidente do BNDES. Economista, do considerado o economista do ano, é um grande vice, né? O vice do Álvaro. Os vices são os seguintes, só pra gente passar limpo, depois vamos falar inclusive com os vices dos candidatos ao governo, né? A gente tem que olhar bem pro vice, a gente sabe que a importância do vice... Veja o caso atual, a vice é a governadora do Paraná, governadora Cida Borghetti. O vice do Álvaro é o Paulo Rabelo, o vice do Bolsonaro é o general Mourão, o vice do Haddad é a Manuela Dávila, que essa é a chapa de verdade, né? Fernando Haddad e Manuela Dávila. O vice do... Quem tá faltando a gente falar? Do Geraldo Alckmin é a senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista, um grande nome. Talvez, na minha opinião, se nós fizéssemos uma disputa dos vice-presidentes, a Ana Amélia é um grande nome da vice do Geraldo Alckmin. Quem faltou? A Marina. Quem que é o vice da Marina? É o Eduardo Jorge? Eu nem sei. Acho que é, né? É o Eduardo Jorge, o vice da Marina, do Partido Verde. O Eduardo Jorge era aquele candidato bem loucão na última eleição presidencial, aquele... Tava lá todo loucão. Do Ciro Gomes, é a Cátia Abreu. É a Cátia Abreu, né? A senadora Cátia Abreu é um caso de estudo ideológico. É um pêndulo. A senadora Cátia Abreu estava na direita, foi lá para a esquerda.
Daí agora o pêndulo tá voltando de novo, né? E a família dela, ela inclusive dirige as fazendas da família, que é muito grande. Ela é uma grande nome do agronegócio brasileiro. Sim, e a Cátia Abreu, ela virou notícia. Como a internet é curiosa, né? Cátia Abreu tem muito o que explicar de positivo e negativo na sua trajetória política. E a Cátia Abreu tirou as fotos pra campanha e apareceu cheia de photoshoparam a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, que é uma senhora bonita, inclusive, pareceu uma menina de 25 anos, né? Daí caíram em cima da Cátia Abreu e a Cátia Abreu soube lidar muito bem com isso. Ela admitiu, né? Ela admitiu. O que vocês estão com inveja aqui? Eu tô bonitona. Ela tirou sarro da situação. Eu gosto quando a pessoa, em vez de ficar de mimimi, sabe lidar com isso. Veja o caso aqui da nossa coordenadora do PROCON no Paraná. A Cláudia Silvano. Cláudia Silvano, maravilhosa. A Cláudia Silvano, ela tem bom humor ao ponto de tirar onda com ela própria. Eu acho a capacidade que as pessoas têm de não ficarem no chororô é algo muito bacana. Daniel, antes de ir pro intervalo, diga aí, Marcos. Marcos. O ouvinte Fernando, do Conjunto Mercúrio, lembra aqui, você falou da governadora do Paraná, que é vice, virou governador. O presidente também, né? Michel Temer era vice. Claro. Não, e pensa aqui na redemocratização do Collor pra cá. O Collor não terminou o mandato, assumiu o vice, o Itamar. Depois nós tivemos 2 governos completos. O governo do Fernando Henrique e o governo do Lula. Pois a Dilma, no segundo mandato, já não completou o mandato também. Já assumiu o Michel Temer. Então, só na questão, tivemos Collor, Lula, Fernando Henrique e Dilma, dos 4 presidentes, 2 o vice assumiu. Preciso olhar para o vice com atenção, sempre na hora de votar. E dá uma olhadinha em quem são os suplentes do seu candidato a senador. Olha também. Veja lá, vou votar no fulano para senador. Vê quem tá ali. Quem é o suplente do senador. Faça o teu voto de maneira consciente. Para encerrar, antes do intervalo, eu quero sublinhar um ponto aqui para o bem da verdade e da boa informação. Ontem um blog de política do Paraná trouxe uma insinuação de que haveria uma pressão do candidato Ratinho Júnior para que não houvesse o debate aqui na RIC. Fake news. Fake news. O debate está marcado. O debate acontecerá na sexta-feira, dia 28 de setembro, num horário absolutamente inovador e espetacular. O horário de maior audiência da televisão regional, entre 6 da tarde e 8 horas da noite. Que horas a gente assiste a noticiário local? 7 horas, não é esse o horário tradicional? Pois no melhor entre todos os horários, o melhor horário da história do debate da televisão brasileira será o debate da RIC. Dia 28 de setembro, às 18 horas, os 6 candidatos com representação estarão debatendo as suas ideias num confronto de regra absolutamente livre. Já houve o chamamento aos representantes dos candidatos para uma discussão das regras, os sorteios iniciais, acontecerá nos próximos dias. Quanto a essa suposta pressão, primeiro, é fake, não é verdade e nem combina com o comportamento político do candidato Ratinho Júnior. Jamais o candidato Ratinho Júnior usaria de um subterfúgio como esse, como a governadora Cida Borghetti também não, como nenhum dos candidatos. Então não consegui entender, é fake total, e eu faço apenas o registro aqui de que o nosso debate está marcado e tenho convicção plena de que todos os candidatos aqui estarão como estiveram no debate da TV Bandeirantes, que aliás foi um debate bem legal, mediado pelo jornalista Douglas Santucci. Fechou, gente? Intervalo, voltamos na sequência com a governadora Cida Borghetti. Você está ouvindo RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. O Paraná integrado com a informação da maior rede de rádios do nosso estado, o jornalismo alcançando o estado inteiro, para o mundo inteiro pela internet. Você procura o nosso canal no YouTube, youtube.com/RIC+PR, transmissão com som e imagens aqui do nosso estúdio. Chegou a hora da sabatina. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Você pode marcar a hashtag Vota Paraná
para discutir a sabatina. Hoje nós recebemos a governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição. O tempo da entrevista é de 20 minutos, a ordem de aparição dos candidatos aqui na Jovem Pan e daqui a pouquinho na RIC TV Record foi decidida em sorteio com a presença dos representantes de todas as coligações. O tempo começa a contar a partir de agora. Governadora Cida Borghetti, muito bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Jovem Pan, todo esse complexo de comunicação. Prazer estar com vocês nesta manhã tão gostosa. O frio parece que está indo embora hoje, Denian. Pois é, governadora, das vezes anteriores que a senhora veio a esse microfone, nós falamos sobre administração, sobre a governadora Cida Borghetti nas questões do dia a dia. Hoje a entrevista é diferente. Hoje nós vamos ouvir a candidata. Qual é a proposta da Cida Borghetti para o estado do Paraná nos próximos 4 anos? E a primeira pergunta que eu faço, eu tenho certeza, é a de muitos e muitos eleitores. Que influência terá o seu marido, o deputado federal Ricardo Barros, no seu governo? O deputado Ricardo estará em Brasília, que foi já ministro da Saúde, relator do orçamento da União, líder, né, de vários governos. É um deputado extremamente atuante e conhecedor do orçamento da União e estará em Brasília fazendo o que ele sabe fazer, trazendo recursos para o estado do Paraná. Então não será um governo Cida Ricardo Barros, será o governo Cida. Eu faço essa pergunta porque esse é um tema recorrente no que toca à sua candidatura, por isso insisto nela. Exatamente, o deputado Ricardo Barros e toda a bancada do Paraná estarão em Brasília para nos ajudar a trazer os recursos, nos auxiliar na agenda positiva junto aos órgãos competentes do governo federal, e o Estado precisa muito da União, do governo federal, e os nossos parlamentares, os nossos deputados federais e senadores estarão em Brasília para colaborar com esse governo, trazendo os recursos necessários para que possamos fazer uma belíssima administração a favor das 399 cidades do Paraná. Governadora, como é que a senhora leu a pesquisa do Ibope que foi divulgada ontem, que mostra a liderança do Ratinho Júnior e a senhora em segundo lugar? Olha, eu li com muita atenção e quero aqui agradecer, né, o carinho dos eleitores, né, que triplicou o nosso índice na pesquisa. Saímos da pesquisa Ibope no mês de abril com 5%, agora para 15%. Então, nós triplicamos, né, essa intenção de voto pela nossa capacidade de trabalho, pelas pessoas. Você veja, eu tenho 40% ainda da população do Paraná que não me conhecem, Denian. Não ouviram falar e não me conhecem. Então, a gente tem aí, né, um espaço muito positivo para continuar crescendo através do nosso trabalho, do nosso modelo de gestão à frente do governo aí dos últimos 130 dias aproximadamente. A população que teve a oportunidade de conhecer, de conviver e de analisar o meu histórico de trabalho, né, pôde confirmar, né, o voto no nosso nome no dia 7 de outubro. Temas que são sempre importantes na campanha eleitoral. Começo com a relação com o funcionalismo e a polêmica da database. Qual será o seu comportamento, governadora, se reeleita, no que toca a esse ponto? O diálogo, né, que deve prevalecer sempre em todas as classes. Eu volto aqui, né, a dizer, Denian, que eu recebi um orçamento com a previsão de 0% para o funcionalismo e não estava satisfeita com 0%, reabri o diálogo, a discussão com a PP sindicato, com todos os sindicatos que representam os funcionários públicos, com a Assembleia Legislativa, com os técnicos da Secretaria da Fazenda, e chegamos naquilo que é possível. Eu tenho que ter, como gestora pública, responsabilidade fiscal. Eu não posso comprometer o Estado. Se infringir a lei de responsabilidade fiscal, o Estado fica sem receber recursos, fica sem certidão, sem receber recursos dos órgãos competentes, né, da União. Então, eu tenho que ter responsabilidade. E, em cima da responsabilidade e respeito aos mais de 11 milhões de habitantes do Paraná,
Enviei a mensagem prevendo 1% para destravar a database. Além de destravar a database, também mandamos a mensagem para tirar a trava que impediu o aumento do funcionalismo em 2019. Então, nós avançamos nessa pauta em respeito ao funcionalismo público. Vamos rediscutir o 1%, a reposição, os índices, né, de reposição após as eleições. Vocês acompanharam, a imprensa acompanhou uma manobra eleitoreira, né, que eu, inclusive, tive que me posicionar vetando o reajuste dos poderes, dos outros poderes, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia, outros órgãos, né, do Estado, porque eu não tinha condições de acompanhar, né, o reajuste que eles estavam prevendo e enviaram. Então, é um tema que eu vou rediscutir, né, após as eleições com os sindicatos, com os funcionários, com a nossa equipe técnica, né, e chegar a um denominador comum que possa atender às demandas do funcionalismo e não infringir a lei de responsabilidade fiscal. Porque há um problema no estado do Paraná, e não é uma situação paranaense, é uma realidade brasileira, de uma máquina pública que gasta muito, governadora. O cidadão comum não aguenta mais pagar tributos e esse dinheiro servir a sustentar o custeio do próprio Estado. Numa eventual reeleição da governadora Cida Borghetti, há algum plano de diminuição do tamanho da máquina pública, extinção ou corte de secretarias, diminuição do número de cargos comissionados, algo que venha a avançar no sentido de diminuir o tamanho do Estado, privatizações, algo nesse sentido, governadora? Exatamente. O Estado, né, nós temos que fazer uma gestão eficiente, né, e o foco, e já estamos fazendo, né, já eliminamos várias, por exemplo, os carros, a frota do governo, compartilhamento da frota, né, retiramos os carros diariamente para atender os secretários e equipe. Hoje nós temos um compartilhamento da frota. Alguns veículos nós realocamos para atender prioritariamente um veículo para a divisão de combate à corrupção, que criamos agora, e também viaturas para atender, que eram usadas antes por secretários, hoje para atender a Patrulha Maria da Penha, né, que é um tema hoje bastante atual, né, haja vista inúmeras mortes de mulheres sendo agredidas por parceiros, a violência doméstica e a morte de mulheres, muito jovens, inclusive. Aqui no Paraná, especificamente, nós estamos focados, né, nesse tema, e a Patrulha Maria da Penha, inclusive, tem feito um trabalho extraordinário, em conjunto também com o Tribunal de Justiça. Sobre essa iniciativa que a senhora adotou de combate à corrupção, isso é um discurso, governadora, porque como a senhora assumiu e montou um comitê de combate à corrupção, queria que a senhora explicasse o que é isso e se essa não é uma atitude que foi feita no início da sua gestão, já pensando na eleição, para ter um discurso eleitoral. Saber na prática, governadora, como que funciona esse mecanismo montado pela senhora no Estado de combate à corrupção e que resultados já foram alcançados, por exemplo? É de extrema importância. O brasileiro e o paranaense não aguenta mais escutar ações sobre corrupção dentro dos governos e também contra crimes econômicos. Nós criamos a Divisão de Combate à Corrupção e faz parte dessa divisão de combate à corrupção profissionais dos mais competentes do Estado, delegados da Polícia Civil, o delegado Figueroa, que já foi o coordenador do NURSE, tem experiência suficiente para coordenar essa divisão e vem coordenando de forma com muita cautela, com muita disciplina, com muita lisura, transparência a todos os atos e tratos. Para você ter ideia, desde que a divisão foi criada, subiu 150% a mais o número de denúncia contra crimes econômicos e também contra ações de governo.
no âmbito da administração pública. Várias operações estão sendo deflagradas, muitas delas já tiveram, uma delas inclusive teve repercussão nacional, que foi a deflagração do cartel de combustível. 3 das empresas mais importantes, as 3 maiores distribuidoras de petróleo e combustível do Brasil, né, executivos foram presos. Então, a divisão tem uma importância fundamental. E eu peço, inclusive, a você que está nos escutando nesta manhã e também nos assistindo pela web, que telefone através do Disque Denúncia, o 181 ou o 0800 41 11 13, que é da Controladoria do Estado. Então, tem alguns órgãos do Estado que fazem parte desta integração, também da Divisão de Combate à Corrupção, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Federal e também a Receita Estadual, que faz um trabalho para combater crimes econômicos. Vamos ver o que o eleitor, o ouvinte da Jovem Pan, tem a perguntar para a governadora Cida Borghetti. Diga lá, Mark. O Valdo, do bairro Alto da 15, pergunta sobre a substituição tributária. Segundo ele, esse imposto está acabando com as pequenas empresas do Estado. Muitos dos empresários já fecharam as portas por causa disso. Como é que a candidata vê essa questão? A substituição tributária é um assunto que deve ser debatido, né? Construir o modelo que está pode ser revisto, pode ser discutido com as associações comerciais do Estado do Paraná, com a sociedade organizada. É possível, sim, né, fazer uma discussão e encontrar uma forma, né? Então, esse não é um tema fechado, Não né? é um tema fechado, é um tema aberto, né? Para onerar alguns serviços, tem que desonerar outros. Então, é possível, sim, ampliar esse discurso e mudar o modelo que está estabelecido até hoje. Ainda na esteira da questão tributária, o Luciano Brígido diz o seguinte, que o Beto Richa subiu o IPVA no passado para sanar as contas do Estado. E hoje a governadora diz que a situação está superavitária. Por que então não baixar o IPVA? Todas as questões nós não podemos, né? Aqui, veja bem, o caixa do Estado é um só, né, que serve a todos os paranaenses, né? Então, nós não podemos discutir ações sem consultar, né, a Fazenda, a Receita, todos os órgãos competentes e chegar a também é um tema que pode ser revisto, que pode ser discutido. Também tem a participação aqui do ouvinte Alfredo Og, perguntando da Ponte de Guaratuba. Ela sai do papel numa futura gestão Cida Borghetti? Gente, esse assunto não sai do noticiário. Eu moro no Paraná há 15 anos, faz 15 anos que eu ouço o assunto da Ponte de Guaratuba. Muito boa a pergunta do Alfredo. Diga lá, governadora. Tem os estudos, né? O governador Beto Richa sinalizou, ainda no seu governo, sinalizou as tratativas, né, para... aliás, desde que eu era criança eu escuto, né? A tão sonhada Ponte de Guaratuba. É fundamental, é importante, né, para o desenvolvimento, para a mobilidade, para agilizar, inclusive no período de verão, onde a população de dezembro a março, aproximadamente, que é a conta que nós fazemos, 5 vezes mais a população, ou até mais, né, turistas vindos do Paraná, do Brasil, até mesmo aqui do Mercosul, é uma superlotação, né? Aquelas filas do ferry-boat ficam lá horas, às vezes, né? Então, é um tema bastante importante e que eu, né, me comprometo aqui a cuidar com muito zelo, né? Mas temos que prioritariamente, né, ter a aprovação de todas as tratativas ambientais, né? Porque há uma região com preservação, então é possível, sim, dar continuidade e a celeridade às ações das tratativas da Ponte de Guaratuba. O nosso ouvinte Steve Nascimento, ele fala sobre a Polícia Civil e um assunto que é muito importante nessa questão, que é a superlotação nas delegacias. O Paraná é o estado que mais tem presos em delegacias. Se isso tende a ser resolvido num eventual segundo governo seu. Sim, já estamos com todas as tratativas, garantimos o recurso do governo federal para a construção de 14 presídios no Paraná. 3 deles já estão em fase conclusiva, entregamos ainda até o mês de dezembro. 2 unidades aqui em Piraquara, uma feminina,
e uma unidade em Campo Mourão. Isso vai desafogar as cadeias. Nós já retiramos 6 mil presos, quase 7 mil presos, aliás, das cadeias públicas, mas ainda temos 10 mil presos, né, nas cadeias públicas. Até o final do ano são mais 2.500 vagas e até o próximo ano a conclusão, o início das obras e conclusão das outras penitenciárias, né? Essa é as nossas tratativas e um foco muito importante nesta área, né? Até agradeço a pergunta. Nós ocupamos um espaço dentro do governo sem criar cargos, quero deixar bem claro aqui, uma secretaria especial a pedido da OAB Seção Paraná para tratar especificamente da administração penitenciária. Nós temos uma equipe, né, que é formada por policiais civis e também pela polícia militar, são os técnicos competentes que nos ajudaram, e eu quero aqui agradecer o deputado Ricardo Barros, que foi pessoalmente acompanhando todas as audiências em Brasília e garantiu o recurso para a construção das 14 penitenciárias. Tem a pergunta aqui do Renato Armênio, que é uma pergunta que tem tomado conta das redes sociais, e a senhora, inclusive, é acusada pelos seus adversários disso. O site da Transparência está fora do ar? Se está, por quê? O site da Transparência, o que ficou fora, o governador Beto Richa mudou o sistema do CIAF no mês de janeiro. Então, houve um problema, né, do novo sistema, do modelo do novo sistema, mas o site da Transparência do governo não está fora do ar. Então, hoje, quem quiser entrar no site da Transparência pode entrar lá no site do governo do Paraná, que acha o portal da Transparência. Inclusive, nós colocamos em prática já o governo digital, com 250 serviços à disposição da população paranaense através da internet. É o governo digital, a desburocratização da máquina pública, é um governo mais ágil, mais próximo das pessoas. Isso já está em funcionamento, o governo digital. O Gabriel Gato, de Toledo, pergunta sobre o hospital regional lá da região de Toledo, se sai ou não. O hospital regional... se termina, ele pergunta. Sim, lá em Toledo nós temos já o centro de especialidades, que é o mais eficiente daquela região, que tem é um complexo, né, bastante importante de especialidades, que já vem atendendo toda a demanda da região. O hospital regional já está em todas as tratativas com a EBSERV, que é a empresa que deve fazer a administração do hospital regional. Governadora, sobre as estatais, uma das críticas que boa parte da sociedade encaminha ao governo é o fato de loteamento de cargos, por exemplo, na Copel e na Sanepar e na Compagás, cargos que são políticos e não técnicos, um inchaço da máquina, com que faz com que se perca eficiência na atuação das estatais. A pergunta que eu faço é muito clara. Esses conselhos, por exemplo, conselho da Sanepar, conselho da Copel, onde os conselheiros têm uma remuneração alta para ir em reuniões 1, 2 vezes por mês, cargos de diretoria com pessoas não qualificadas para a atuação, qual que será o seu comportamento no que toca às estatais do Paraná? Copel, Sanepar, Compagás e as demais. A lei das estatais, nós estamos cumprindo à risca a lei das estatais. Inclusive, já demitimos inúmeros assessores, né, que ocupavam alguns cargos dentro da Copel ou da Sanepar, né? Nós já estamos cumprindo, né, rigorosamente a lei das estatais, a lei federal, né? Já pudemos resolver algumas situações internas. Eu escolhi 2 ambientalistas para dirigir a Sanepar, que é o Ricardo Suavinski, e a Copel, que é o Jonel Yurki. São 2 técnicos que estão colaborando. Nós temos a Copel, as 2 empresas são extremamente eficientes, né? Competitivas, são empresas de renome nacional hoje, super qualificadas, né, no sistema e no mercado, mas nós estamos cumprindo à risca a lei das estatais.
Já foi desligado, inclusive, inúmeros cargos já foram extinguidos. Governadora, tem 30 segundos aqui para suas despedidas na Jovem Pan. Mas já, Denian? Já, passou voando. Eu quero agradecer a oportunidade, né, falar com os seus ouvintes nesta manhã e dizer da satisfação em poder trabalhar, em avançar temas importantes e fazer com que o Paraná continue sendo esse estado exemplo. É o terceiro dos 3 mais eficientes do Brasil pela Folha de São Paulo, na edição de domingo. Isso interessa a todos nós paranaenses e nós estamos nesse caminho certo de levar cada vez mais adiante as políticas sociais, políticas econômicas, que atendam às demandas da sociedade na saúde, na segurança pública, também na educação, na oportunidade que é a geração de emprego e renda à população do Paraná. Quem quiser ouvir mais das propostas... Posso pedir voto ou não? Por favor. Todos têm feito aqui. Mas só para explicar ao nosso ouvinte, quem quiser saber mais das propostas da governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição, às 8 horas da manhã em ponto agora, daqui a pouquinho, na tela da RIC TV Record, entre outros temas, falaremos sobre pedágio e segurança pública. Não deu tempo aqui, são questões centrais. A senhora pede o voto lá na TV, governadora. Aqui já passou do tempo, estourou tudo. Peço seu voto, hein? Número 11, para ser eleita a primeira mulher governadora do Paraná. Muito bem. Intervalo agora. Na volta tem o fechamento do nosso RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. Agora 7 horas e 55 minutos, você segue ouvindo a Jovem Pan, o RIC Mais Notícias. Acabamos de entrevistar a governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti na série de entrevistas, na série de sabatinas que estamos fazendo durante essa semana e a próxima com os postulantes ao Palácio Iguaçu. E como é que tá a agenda? Amanhã, sexta-feira, teremos quem aqui no microfone da Jovem Pan? Então, Mark, amanhã nós receberemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o professor Ivan Bernardo, do PSTU. Então, fechando aqui essa primeira semana, teremos o professor Ivan Bernardo do PSTU. Essa semana passaram por aqui o Jorge Bernardi da Rede, o João Arruda do MDB, professor Piva do PSOL, hoje a Cida Borghetti e amanhã, então, fechando a primeira semana, teremos aí o professor Ivan Bernardi do PSTU. Na semana que vem, quem abre a semana e a primeira rodada, né, da sabatina é o Geunísio Marinho do PRTB, o Ratinho Júnior do PSD vem na terça-feira, o doutor Rosinha do PT na quarta-feira, dia 29, na quinta-feira, dia 30, a Priscila Ebara Guimarães do PCO e para fechar no dia 31, na sexta-feira, o Ogier Buch do PSL. Então tá aí, portanto, você fica bem informado e escolhe o seu candidato, vota com mais consciência, escutando as sabatinas aqui do Grupo RIC. 7h56 agora. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pode anular candidaturas influenciadas pela disseminação de notícias falsas. O ministro disse durante um evento da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que o Código Eleitoral Brasileiro prevê a anulação de uma eleição caso o resultado tenha sido influenciado pela disseminação de notícias falsas, as conhecidas fake news. Ele também afirmou que a sociedade tem a responsabilidade de checar as informações antes de compartilhar a notícia. Se houver a comprovação de que uma candidatura ela se calcou preponderantemente em fake news, essa candidatura pode ser anulada. Quem tiver curiosidade, consulte o artigo 222 do Código Eleitoral. A nossa fonte primária foi e é a imprensa profissional brasileira. Há sempre um espaço na imprensa que hoje é noticiosa e investigativa de aferição da verossimilhança daquela fake news. E isso se combina com o segundo parceiro, que é a sociedade. Porque a sociedade tem de se conscientizar de que ela primeiro deve checar a fundo para depois compartilhar a notícia. Tá aí, portanto, o alerta do ministro Luiz Fux, que disse que a eleição, inclusive, pode ser anulada se uma grande fake news for divulgada. Então, a fake news tem dois tipos de pessoas que compartilham.
as inocentes, que compartilham sem saber, obviamente, achando que é verdade. Então essas pessoas têm que ter mais cuidado com a informação. Cheque em um site de mais credibilidade. Coloque no Google lá, essa notícia está parecendo estranha. Coloque no Google, provavelmente você vai ter mais informações se alguém já checou e falou que é fake news, ou se algum outro site está dando a notícia e está confirmando aquilo. Mas tem também esse segundo grupo de pessoas que divulgam de propósito, até para prejudicar esse ou aquele candidato. Então você que é cabo eleitoral e quer ficar divulgando notícias falsas, cuidado, porque o seu ato de divulgar essa notícia pode inclusive prejudicar o seu candidato, que se for descoberto aí da onde surgiu isso, pode ter a candidatura cassada aí, como alertou o ministro Fux. 7 horas, agora 59 minutos. Vambora, Tê? Vambora, lembrando que a transmissão do Rick Mais Notícias e da Sabatina acontece aí através do nosso canal no YouTube. Você procura youtube.com/RickMaisPR. E aí é só você se inscrever lá no nosso canal. Também tem o nosso portal oficial, que é o rickmais.com.br/Jovem Pan. Você acessa aí o portal Rick Mais e você também consegue assistir a entrevista por lá. Você também pode utilizar aí nas suas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no Twitter, a hashtag Vota Paraná. Você manda aí a sua pergunta, seu questionamento para os candidatos através dessa hashtag Vota Paraná. Coloque nas suas redes sociais, tá? Então lembrando, youtube.com/RickMaisPR e o portal é o rickmais.com.br/Jovem Pan. Denian não. Tê, antes de ir embora, dá um abraço especial pro Olavo, nosso ouvinte mirim, tem 6 anos e tá fazendo aniversário hoje. Parabéns para o Olavo. A mãe dele, a Sheila Ortiz, pediu pra mandar um abraço, ela mandou até uma foto dele com o aqui Denian no estúdio aqui. já. Exato, Ele é sensacional. Ele que inclusive é um dos ouvintes das sabatinas ao governo do estado, sabe tudo, Olavo, com 6 anos. Um abraço especial pra você que tá de aniversário hoje e para todos os ouvintes mirins que nos acompanham aqui no Rick Mais Notícias, nossa grande audiência em todo o estado. É isso aí, Olavo. Tchau, até amanhã. Tchau.